começar o nosso processo com... Eu pensei que como começar um curso onde vamos falar de las diosas, vivenciar las diosas, e começar por qual diosa, não? Então, eu decidi que teníamos que começar por la mais antigua. As primeiras registrações que tenemos sobre o feminino, o sagrado feminino, que são chamadas las Venus paleolíticas, não? Então, que são essas representações que vemos acá, não? Então, que são representações muito recorrentes em sítios arqueológicos da pré-história, especialmente dessa história mais antiga, que é a história que chamamos o período paleolítico, não? Então, eu falei para vocês de uma arqueóloga hoje, não? Que se chama Marija Gimbutas, antes de Marija Gimbutas, que é mais ou menos anos 50, 60, se descobria nos sítios arqueológicos muitas destas representações. Acá parecem enormes, não? Mas são muito chiquititas, são representações chiquititas. E que são representações femininas, que têm, assim, senos, a vagina, e são, em geral, corpos muito abundantes, não? Então, onde as representações de abundância do feminino são muito marcadas, não? Então, sempre os primeiros arqueólogos que começaram a descobrir estas pequenas estatuetas diziam que eram como uma Playboy, uma coisa assim, como um fetiche, não? Então, que não dava muita importância. Então, quando chegou Maria Gimbutas, não? Quando começou a estudar estes sítios, especialmente sítios do norte da Europa, não? Mas aí para as regiões mais frias da estepe, então, como Lapônia, essas regiões mais do norte mesmo, não? Então, ela começa a interpretar de formas diferentes esta manifestação, e dije que, em realidade, eram representações de uma diosa. É curioso que todas essas estatuetas eram femininas, não havia estatuetas masculinas, não? Então, o que se chega muito a partir dos estudos de Marija Gimbutas e de estudos comparados também com caçadores-coletores atuais, não? Grupos que vivem como se vivia no Paleolítico, não? Que eram, nesta época, para contextualizar, não havia aún a agricultura, e os seres humanos viviam de la caça e de la coleta, por isso que se chamavam caçadores-coletores, não? Então, muito fundidos, muito dentro da natureza, não? E nesta época não havia também uma claridade de que o homem participava do processo reprodutivo, não? Então, a mulher que generava a vida, os bebês, não? Era uma representação do sagrado, porque era uma coisa fantástica, não? Generar vida. Então, se creia que o feminino era sagrado, que não. Então, podemos dizer que as diosas foram as primeiras deidades. Uma vez eu coloquei isso na internet, que Deus nasceu diosa, não? Que Deus era mulher no início. E algumas pessoas se quedaram furiosas comigo. Raramente, quando coloco coisas na internet, as pessoas se quedam furiosas comigo, mas algumas se quedaram muito furiosas, não? Me putearam, me disseram coisas, não? Foi terrível. Em um certo momento, eu dije, pero não é que Deus, porque diziam isto, o argumento era este, não? Deus não é masculino nem feminino, Deus é Deus, não? É masculino e feminino ao mesmo tempo.
sí, el concepto del sagrado tiene este aspecto, ¿no? Masculino y femenino junto, pero la representación del sagrado sí tiene un aspecto masculino o femenino. Actualmente, ¿no? En las religiones monoteístas, ¿no? La representación es masculina, ¿no? Entonces se cree en el masculino como el sagrado, mismo que en una concepción filosófica más trascendente se comprenda que es el abarcar de los dos. Entonces, podemos decir que la representación de la deidad en el Paleolítico era femenina. ¿Ok? Podemos también ver que el masculino es muy representado principalmente más tardíamente, cuando ya el Neolítico, por el toro. La primera representación que viene es el toro, y por eso todos los rituales que hoy aún tenemos de las toradas, ¿no? Vienen de esta época del Neolítico. Pero acá estamos hablando de una cosa más antigua aún. Estamos hablando de una época donde aún no tenían la domesticación de los animales, ¿no? Sabemos que el cane, el perro, ha estado el primero que se domesticó. Entonces, aún no tenía agricultura, no tenían la fixación en la tierra, eran nómades, ¿no? Entonces, acá tenemos muchas de estas esculturas, pequeñas esculturas, y ustedes pueden ver la datación, ¿no? Entonces, esta aquí arriba, 35.000 años antes de Cristo, ¿no? Esta 30, 28, 26, 24. Entonces, ustedes ven que es muy antiguo. Esta aquí, esta última, ¿no? Que 11.000 anos. Acá já temos como um pasaje, não? Um início de um pasaje para o Neolítico, pero no período Neolítico também vamos ter muitas deusas, apenas que cambia um pouco la forma de culto de la diosa, porque a fixação na terra trae uma coisa que eu estou pensando em trabalhar no próximo, não? Que está las varias caras de la diosa, ¿no? Entonces, los aspectos que son esas representaciones de las diosas que tienen tres épocas, ¿no? La joven, la mujer madura y la vieja, ¿no? Entonces, ahí esto nace en el Neolítico. Entonces, acá tenemos una de las más famosas, ¿no? Que la vemos de Willendorf. No sé si se pronuncia así. Willendorf es una pequeña localización en Austria, ¿no? Se dice, yo pesquisé un poco de dónde está esta estatueta, está en el Museo de Historia Natural de Viena, ¿ok? Entonces, ahí el otro decía 24.000 años, ¿no? Acá boté 25 antes de Cristo, ¿no? Entonces, podemos ver aquí, es la más representativa, más clara, esas características que yo hablé, que tiene la vulva muy bien marcada, los senos, el culo, todo con mucha abundancia, ¿no? Los bracitos acá que están sobre los senos, ustedes ven, los bracitos sobre los senos, la cara que parece con la cabeza con los cabellos tranzados, ¿no? Es como que se estuviera mirando, ¿no? Para su cuerpo. Y probablemente la panza muy grande, ¿no? Sea indicación que está encinta, ¿no? Porque estos son los atributos de las diosas, diosas paleolíticas, ¿no? Todo que representa la abundancia. Ustedes imaginan en el paleolítico que diariamente tenían que, las personas tenían que caminar, buscar alimento, ¿no? Estar ahí
nos tempos de abundância, mas também nos tempos de sequias, de tempestas, de catástrofes, não? Então, essa ligação com esta madre terra, não? Que pode dar e pode retirar, não? Então, esta visão de que o feminino pode ser nutriente, não? Porque dá leite para os bebês, não? Genera novas vidas. Imaginem, não? Leite para alimentar os bebês, não? Então, o que significa isto, não? Que dá alimento como a terra dá alimento, as mulheres dão alimento. E por isso a sacralidade. E acá temos mais ou menos a misura, o tamanho, ¿no? Que tem estas estatuetas. Então, para vocês terem ideia, ¿no? Porque eram muito chiquititas. Por que eram chiquititas? Por que não tinham estatuetas grandes? Porque eram nômades. Então, era como que tinha que ser chiquitito, era como um amuleto, algo que a pessoa levava junto a ela, em seu saco, em seu, não sei, em alguma decoração, para protegê-la. Então, como um amuleto de proteção. E bem, então, acá temos alguns aspectos, porque não há mito exatamente, é muito antigo, não há mito de es assim, é o mito desta diosa, não há, não, provavelmente havia, mas não sabemos qual é, porque é muito, muito antigo, não? Então, o que podemos aprofundizar quando encontramos estas imagens de fertilidade, não? Essas imagens do feminino? Então, vamos hoje trabalhar sobre a fertilidade e o prazer, não? Levando em conta que nesta época que a dominação da sexualidade feminina vem a partir do patriarcado, que é muito depois, não? Então, acontece já no início de las eras de los metales, que as guerras começam com muita força, não? A propriedade privada, a necessidade de dominar, ¿no? de la consciência da participação do homem na reprodução, e aí começa uma dominação da sexualidade feminina. E nesta época, no Paleolítico, isto não existia, não? Então, esta possibilidade do prazer, da fertilidade, como valores, não? Então, vamos ver que o prazer, a sensualidade, todo isso vem como um valor. Como sabemos que a sensualidade é um valor? Não? Porque, incluso, a estética é tão diferente da nossa, não? Mas podemos ver mais tardiamente em sociedades matrísticas mais posteriores, não? Onde aún isto está preservado, e vamos ver que o prazer, a beleza do corpo sensual, pero não a sensualidade que vemos hoje, que é muito uma sensualidade de consumo, de confirmação do ser, pero como a sensualidade espontânea, não? A presença no mundo com todos os atributos do feminino, não? Era muito valorizada. Então, vamos trabalhar estes aspectos, não? E as danças com movimentos centrais, não? Porque as danças com movimentos centrais têm a ver com esse ressaltar do centro do corpo, não? Vocês veem que as estatuetas têm seus atributos no centro do corpo, não? O ventre, o culo, las tetas, ¿no? Entonces, todo este centro que se valoriza y que dentro de la nuestra cultura nos da tanta vergüenza, somos inseguras, bien, feo, o tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces, acá vamos a contactar con este centro corporal como fuente de prazer, fuente de energia e fuente de fertilidade. Depois, a abundância, porque as deusas paleolíticas são essencialmente deusas de abundância, ok?
e resgatar justo a sacralidade do feminino, porque é uma coisa óbvia neste curso, não? Pero é importante falar. Por que é importante falar? Porque na nossa cultura o feminino foi desacralizado. Então, temos caminho de retorno muito forte. A ecologia de nosso planeta necessita isto. E nós todos, por nossa sanidade física e mental, necessitamos de retornar à sacralidade do feminino, não? Então, uma sacralidade essencial de valorizar a essência do feminino. E nessa essência, então, outra coisa muito importante de deixar marcado é os ciclos. Essas deusas eram cíclicas. Então, no Paleolítico não se media o tempo de uma forma linear, não? Se media o tempo por la luna, por las marés, por el sol, ¿no? Por los ciclos da natureza, por el inverno, otoño, por el verano, por la primavera, ¿no? Por el pasaje de las estaciones. Entonces, por las estrellas que eran más visibles. Entonces, essas observaciones de la naturaleza y las reacciones humanas junto a la naturaleza. Entonces, el resgatar de los ciclos, porque el feminino é cíclico, não? Então, o tempo de la gravidez, o tempo de la ovulação, o tempo de la luna, as fases de la luna, tudo relacionado, não? É isso. Então, vamos trabalhar sobre estas bases.